No reino dos céus, homens e mulheres não se darão em casamentos, porque na ressurreição eles serão como anjos. A paz de Jesus, o amor da Mãe, as graças do Espírito Santo estejam conosco nessa manhã de sábado, 20 de novembro de 2021, um dia todo especial que o Senhor preparou para nós, sabe para quê? Para estarmos na presença dEle, viver para Ele, abrir o nosso coração, experimentar todas as maravilhas que Ele tem para nós. Hoje o Evangelho está no livro de Lucas 20, versículo 27 seguido. Hoje Jesus traz para nós algo muito especial relacionado ao casamento. Queria que você entendesse o seguinte: na palavra de Deus, sempre nós vamos encontrar algumas comparações. Entre elas podemos destacar a lei de Moisés. No tempo de Moisés era assim. Quando Moisés morreu, deixou isso para nós. E aí quando Jesus veio, ele quebrou mesmo, na verdade, talvez a palavra não seja quebrar, mas atualizou, melhorou muitas leis que os judeus pressionavam Moisés para que Moisés cedesse. Uma delas era que quando uma mulher casava-se com um homem e que não tivesse filhos, e se este homem morresse, o irmão deste homem deveria assumir essa mulher como esposa. E aí o que acontece? A galera chega para Jesus nesse evangelho de hoje e pergunta assim: mestre, Moisés deixou escrito, mas foi explicando, né? Todos eles usavam essa questão aí, Moisés nos deixou tal, que quando um homem casa e que ele não deixa herdeiros, ele morre, o irmão dele tem que se tornar esposo da viúva. E assim, morreu o segundo e morreu o terceiro. 3 do que ela casou morreu sem deixar herdeiro. Depois teve o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Todos morreram. Falando aqui, essa mulher, sei não, hein? Beleza. Mas só que essa mulher também veio a falecer depois do 7º marido. Aí a pergunta deles era o seguinte: essa mulher que morreu e que os 7 esposos também morreram, de quem ela será esposa lá no céu, se ela teve 7 maridos aqui na terra? Aí é onde Jesus entra com a resposta: que todo aquele que morreu na graça de Cristo, que experimentou a ressurreição e que no céu não terá nenhuma preocupação em se dar ou receber alguém em casamento, porque no céu estes escolhidos de Deus serão como anjos. Olha a resposta de Jesus para aqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição, viu? Mas assim, Jesus falava com tanta sabedoria que um deles disse assim: mestre, tu falastes bem. E outros ficavam indagando ali, mas não tinha coragem de perguntar nada a Jesus. E aí Jesus disse assim: vocês precisam entender que Deus é o Deus, como dizia Moisés na sarça ardente, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos. Então como que um morto vai se dar em casamento a outro morto? Não existe. É o Deus dos vivos, ele fala. Então, tem até uma história interessante. Diz que uma mulher era muito apegada ao esposo, sabe aquele tipo de esposa que não dava folga para o marido, ela pressionava ele demais, era muito ciúme, era muito isso e muito aquilo. Mas acontece que ele faleceu primeiro, o homem faleceu primeiro. E com a morte dele, acabou a vida para ela ficou muito mal e tudo, e ela começou a pedir que queria morrer: eu quero morrer porque minha vida não tem sentido aqui nessa terra, sem esse homem e tudo. Colocou toda a esperança, a felicidade dela naquele homem, e isso é um erro, né? A nossa felicidade, a nossa esperança é Jesus. Só que essa mulher veio a falecer.
E aí conta a história que quando ela chega no céu, ela fica desesperada, procurando por todos os lugares: cadê o meu esposo? Cadê o meu esposo? E sai perguntando, encontra alguém ali, pergunta, e vai dando as características. Alguém mostra: será que é aquele ali? E ela vai, e ele está de costas. Quando ela chega: meu amor, meu querido esposo, trisca no ombro dele: cheguei. E ele disse assim: esposo, até que a morte nos separe. Olha só, você entendeu? Porque essa história ela nos leva a uma reflexão. É uma história só para refletir, tá? Quando a gente sobe ao altar com a nossa esposa, você que seu esposo, mulher, a gente faz uma promessa de viver juntos na alegria, sendo fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Nosso compromisso com o nosso cônjuge termina com a morte, porque no céu nós não seremos mais marido e mulher. Olha aí, olha o que o Senhor disse nessa palavra. É isso que a gente precisa entender. Então o que nós precisamos fazer, Israel? Nós precisamos viver nessa terra o céu. Aqui na terra nós podemos antecipar o reino de Deus. Isso acontece quando? Quando nós vivemos com a nossa família uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, uma vida de muita esperança, uma vida de um cuidar do outro, de um se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental para que o reino de Deus aconteça aqui na terra. Mas muitas famílias também podem antecipar o inferno aqui na terra. Quando essa família vive em brigas, confusão, separação, tudo que você imaginar dentro de uma família de mal, filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa. Isso é o que, gente? Isso é céu? Não é. Então, a reflexão do Evangelho de hoje nos leva a algo poderoso. Tenha certeza absoluta que Deus está conosco e Ele quer que vivamos o melhor nessa terra, para que possamos também usufruir lá no reino de Deus. Deus abençoe.